Mundial de Endurance. Oferecimento Império, a puro malte do Brasil. Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque a Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. Muito bom dia para você ligado na tela do Band Esportes. Chegou a hora, chegou o momento. Estamos ao vivo para todo o Brasil aqui na tela do Band Esportes. Vamos juntos agora para essa cobertura mais do que especial das 6 horas de São Paulo. Estamos aqui no Templo do Automobilismo, estamos no Autódromo José Carlos Patti para esse pré-corrida maravilhoso das 6 horas de São Paulo, o EC voltando ao Brasil 10 anos depois da última vez. E eu não poderia estar sozinho, jamais poderia estar sozinho nessa. Eu tô aqui ao lado do Rodrigo Matar, grande Rodrigo Matar. E aí, como é que tá? Aldo, eu não sei nem dizer, não tenho nem roupa para isso. O coração tá descompassado, a emoção já toma conta antes mesmo da largada. Poder ver os carros, ou a maioria deles ali de perto no grid walk, antes de vir aqui para a nossa cabine, iniciar, dar o start nessa nossa transmissão, a nossa bandeira verde, começando meia hora antes da bandeira verde real dada pela direção de prova do português Eduardo Freitas. O sonho se torna realidade. E dizem que os sonhos não envelhecem, como fala a canção do Clube da Esquina, que é maravilhosa. E esse sonho de a gente poder trazer umas 6 horas de São Paulo ao vivo e na íntegra e com toda a nossa equipe aqui, esse sonho é todo partilhado por vocês também que estão em casa acompanhando com a gente. Então divirtam-se, curtam bastante, porque entretenimento não vai faltar. Tecnicamente falando, o que a gente deve ter em relação a todos os treinos é uma pista muito diferente por causa do asfalto mais quente. Então o desgaste dos pneus vai ser ainda mais pronunciado. Se já era uma preocupação extra, mesmo com a pista fria, imagine hoje com a temperatura do asfalto oscilando na faixa além de 30 graus e ainda não chegamos no ápice do dia da temperatura máxima que está prevista para 24, 25. É um clima muito diferente daquele, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, enfim, de todos os dias que antecederam a realização dessa 4ª edição das 6 horas de São Paulo aqui em Interlagos. No momento, a temperatura ambiente está em 21 graus, galera. Então, para quem já viu os treinos em 14, 15, é uma diferença bem grande. Isso sem falar da incidência do sol. Apesar da temperatura ambiente em 21 graus, o sol batendo no asfalto, isso faz com que as coisas fiquem ainda mais quentes. E por falar em coisas quentes, Rodrigo Matar, essa prova ela vai esquentar, hein? Vai sim. Porque nós tivemos, como você bem disse, treinos em condições completamente diferentes do que temos aqui. E você acha que essa temperatura mais alta pode beneficiar ou prejudicar a Toyota? Olha, a Toyota normalmente funciona melhor com o carro em pista fria. Mas os pilotos conhecem muito bem o traçado, alguns deles conhecem mais do que os outros. Claro, o Kamui Kobayashi tem muita hora de voo aqui, já correu aqui de WEC, correu aqui de Fórmula 1, sabe muito bem o que encarar, o que enfrentar. Acho que todas as equipes têm os seus objetivos, algumas de apenas terminar, outras de fazer um bonito na prova. Para outros fabricantes, como a Porsche, a BMW, por exemplo, não é a melhor situação. Nem para a Lamborghini, que queria o caos completo. A Lamborghini queria chuva para o seu SC63, que está largando apenas da 18ª posição entre os hypercars. Então é uma situação de incógnita para algumas equipes, a partir do momento que a temperatura do asfalto sobe, e aí já deve estar pensando assim, caramba, nós desenhamos uma estratégia, tudo planejado com uma temperatura mais fria. Chega no dia da corrida, esquenta, mas bem-vindos a Interlagos, que é a única pista do planeta que abriga as 4 estações do ano no mesmo dia ou no mesmo final de semana, gente. Isso é sem dúvidas fantástico. Nós conseguimos observar daqui da nossa posição, da nossa cabine, o público enchendo as arquibancadas. Matar, é um panorama muito diferente daquilo que foi visto nas provas de 2014, nas provas de 2013, 12. O público ele está envolvido, ele está em êxtase com a prova aqui em Interlagos, com a presença de Valentino Rossi, com as presenças de Jason Button, Mick Schumacher e Carlo Naila. Dos nossos, outros, né? Do Augusto Fafos, do Nicolas Costa. Então, assim, o público ele está em êxtase e nós
estamos muito próximos de assistirmos um evento que eu não quero cravar aqui, mas eu vou assumir esse risco. Já deu certo? Não, já deu certo. A gente está vivendo um clima magnífico aqui em Interlagos desde quinta-feira e as primeiras horas de hoje, né? Não acho que não há nem termo de comparação e nem cabe a gente ficar fazendo termo de comparação. Vamos pensar no hoje e no futuro, né? O hoje é você trazer um evento dessa magnitude uma década depois, de tantos problemas, de tantas dificuldades. Então vamos superar essas dificuldades e pensar para frente. A gente tem um contrato de 5 anos por cumprir. Esse é apenas o primeiro ano desses 5 do contrato. Em 25 já estamos garantidos no calendário. Voltamos aqui com a prova em julho de novo, depois das 24 horas de Le Mans. Ou seja, as 6 horas de São Paulo estão assumindo, em princípio, um papel muito importante, como é a corrida onde começa a fase decisiva da temporada. Vai ganhar cada vez mais importância e as equipes já vão ter dados dessa edição para poder trabalhar melhor no acerto, no setup, em tudo, para 2025. Essa prova é meio que um laboratório. Vocês vão ver esses carros ainda mais rápidos no ano que vem. As coisas só têm a melhorar aqui no Templo do Automobilismo. E vamos então exatamente para o templo falar com o Caio Capato, que está com a gente. Caio, fala com a gente. Bom dia para você. Muito bom dia, novamente estamos aqui no melhor ponto que a gente poderia estar, porque eu também estou pegando carona com um grande brasileiro, piloto, o cara que conhece tudo aqui. A gente está aproveitando desses benefícios de estar ao lado do nosso grande Negrão, para a gente poder estar bem pertinho do carro que está fazendo pole position na categoria GT3. Eu vou até abrir um pouquinho para o nosso Oliver mostrar o carro de número 85, já com a Gating ali, a norueguesa, que é quem vai começar a pilotar nesse carro, a ter essa incumbência de largar com a pole position daqui a praticamente meia hora. E eu vou aproveitar para perguntar para o Negrão como é que funciona a cabeça de quem vai entrar para largar nesse momento, faltando um pouquinho. E também contando com a temperatura que melhorou. Você agora há pouco testou para ver se o solo já estava quente. Como é que é a expectativa nessa hora? Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo do Band Esportes. Com certeza hoje é um dia completamente diferente de sexta e de sábado. Estava conversando com alguns pilotos, a maioria deles não passaram o pneu mais duro. Então vai ser uma corrida de um pouco de... Eles vão descobrir isso agora no comecinho. Quem vai largar vai ter, eu acho que o pessoal dos GTs aqui vão começar com os pneus médios. Os hipercars, eu acho que alguns já vão colocar os pneus mais duros para poder ter uma noção de como vai ser a corrida. Interlagos é um asfalto que é muito abrasivo, então acaba destruindo mais os pneus do que o normal. Então aí a gente vai ver um mix entre GTs e hipercars, tentando ver qual vai ser o melhor momento, o melhor pneu no momento. E vamos ver aí o que vai acontecer nessa largada. A grande expectativa que a gente fica também, é claro, pelos brasileiros, né? A gente fica contando, eu agora há pouco estava te perguntando, a movimentação é assim mesmo, tem sirene, tem as coisas, isso faz parte do ambiente, faz parte do show. Até porque as pessoas estavam tendo a oportunidade de poder andar um pouquinho, agora as coisas vão começar a ser mais fechadas. O que eu queria te perguntar é exatamente nesse momento, quais ajustes ainda dá para fazer? A gente estava falando sobre pneus médios, vou pedir para o nosso Oliver mostrar ali, ó, tem um M bem pertinho do pneu ali, que é justamente para indicar que o pneu é o médio. Mas tem pneus lá atrás, é claro, as equipes vão fazer esses ajustes. Vamos caminhar aqui para trás, as equipes estão pedindo para que a gente, claro, caminhe e vamos fazendo isso ao vivo nessa hora. Eu ia perguntar para o André justamente sobre isso, sobre os pneus. Vamos passear com o nosso Oliver por aqui, para a gente mostrar exatamente todos os carros. Ó, esse é o carro pole position, como eu dizia. As pilotas estão ali, uma equipe feminina, essa Lamborghini rosa maravilhosa, todo mundo com pneus médios mesmo, como dizia o nosso grande André Negrão, piloto brasileiro que já venceu Le Mans 2 vezes. Aqui um Hypercar, ó, dá para você ver a diferença, né, do Hypercar, é bem visível essa diferença. Esse é o carro número 11, os pilotos todos posicionados, tem a proteção do sol ali em cima do vidro. Oliver, mostra pro pessoal essa proteção para o sol, porque realmente o carro esquenta muito se não tiver essa proteção. Vamos caminhar aqui para fora, Clebão, e nossos amigos que estão nos acompanhando, nosso coordenador Kleber, também Aldo, porque a gente tem que se mover, afinal tem as diretrizes, as ordens da FIA por aqui, mas dá para a gente passear enquanto a gente caminha e mostrando os carros, as últimas movimentações. Aqui outro carro de número 63, aqui outros ajustes feitos mais adiante aqui
nosso grande Oliver vai mostrar, esse é o carro da Peugeot, que também tem andado muito bem. O carro do Nick Müller, que na segunda sessão de treinamento da sexta-feira, acabou fazendo, inclusive, o melhor tempo. Ele está com pneu duro. Já é diferente, bem como dizia o nosso André Negrão, os Hypercars devem vir com pneus duros, enquanto os nossos carros da GT devem vir com os pneus médios. E a gente vai mostrando esses detalhes para vocês, esses detalhes finais. Vamos chegar pertinho agora. Vem comigo, Oliver. Vou mostrar a Ferrari para a galera. A Ferrari também Hypercar por aqui, ó. Essa Ferrari amarela, espetacular, carro de número 83. É um carro do Kubica. Todo mundo conhece o Kubica, evidentemente, pela Fórmula 1, também com a proteção no vidro. Carro de número 83 da Ferrari, também já posicionado. Os pilotos agora botando a mão no carro, sentindo um pouquinho o solo. A temperatura está muito positiva por aqui, muito sol. Essa era a expectativa que a gente tinha. Estamos caminhando para essa largada. Vou mostrar para vocês nos bastidores exatamente o caminho que a gente faz para a gente voltar para a zona em que a gente, como imprensa, tem permissão para trabalhar, claro, depois desse grid walk. É exatamente por aqui, ó. Daqui vem os pilotos e daqui a gente também sai para a área dos boxes, para que a gente possa deixar as equipes mais à vontade para esses últimos ajustes. Esses são os bastidores que a gente tem por aqui. Claro, essa área muito mais movimentada, porque não é uma área só para pilotos, é uma área em que algumas pessoas, alguns oficiais, as pessoas da FIA estão trabalhando por aqui. E é exatamente para cá que veio o nosso André Negrão, que veio o Giafone, que estão nos acompanhando nessa transmissão. O mais importante é a gente poder mostrar esses bastidores, ó, girando por aqui, ó, o nosso Giafone ali conversando também, e a gente tentando mostrar para vocês todos os bastidores. Aqui de novo, atrás de onde está o nosso Giafone aqui, vou aproveitar para pegar carona com ele ao vivo, dá licença aos amigos aqui, porque a gente está bem pertinho, Giafone, de onde está o nosso Nicolas Costa brasileiro, que até aqui é quem tem se saído melhor. Eu vou aproveitar para te perguntar essa expectativa que a gente tem na GT3 de ver o Nicolas, talvez fechando, porque a informação importante que a gente tem é de que ele não vai abrir, né? Não vai ser o Nicolas quem vai abrir, vai ser o Cottenham que vai abrir. Portanto, talvez tenha sido uma expectativa do Nicolas fechar e talvez chegando ao pódio. Essa é a esperança, né? O Nicolas conhece muito bem essa pista aqui, andou legal. Agora, tudo vai, né? Conversando com o pessoal, tá todo mundo preocupado com o desgaste de pneu mesmo, né? Eles têm um jogo a mais, mas eles vão ter que controlar isso aí, então vai ter que, né, eles vão andar com pneu duro que praticamente não usaram até agora. Então assim, eles vão sofrer um pouquinho, né, no começo. No caso do Nicolas, eu acredito que ele vai andar muito bem, né? Ele conhece muito bem aqui em Interlagos. Eu vou te perguntar exatamente isso, para a gente ter a palavra de alguém, claro, é especialista. A gente estava conversando com o André e a gente pôde ver, mostrar ao nosso assinante, que os carros da GT estão colocando pneus médios, em sua maioria. Pelo menos estão posicionados até o momento em que a gente saiu. A gente está vendo, inclusive, pneus vindo para cá nesse momento e tal. Mas os Hypercars colocaram os pneus duros. Por que é que essa diferença entre um carro e outro de adotar um pneu diferente nesse primeiro momento? Eu acho que o Hypercar, pelo, né, que o próprio André estava falando, eles não tiveram tempo de treinar com esse pneu. Lembra que o primeiro treino choveu um pouquinho, depois muito frio, eles acabaram utilizando o macio, então eles vão descobrir. Eu acho que talvez você sair de cara com um pneu que você não usou faz mais sentido, porque você vai descobrir qual que é dele, ele dura quanto, né? Dali você consegue fazer a programação para o resto da corrida, porque a preocupação é que o pneu macio não dure o tanto que eles podem consumir de combustível, que o pessoal, só para ir acostumando, não é mais combustível, né? É um desgaste energético que eles têm, no caso eles medidos em joules lá, quer dizer, a janela, isso vai acompanhar na transmissão, né? Eles vão estar mostrando lá, não é o quanto de combustível de fato tem no tanque, e sim o quanto que eles estão consumindo de energia somando ao motor elétrico. Então, por regulamento você vai treinando isso aí, que dá para acompanhar, é mais entender, será que o que eles têm disponível de combustível vai fazer a conta certinha com o pneu? Então isso aí eu acho que a gente e eles vão descobrir agora, né? Pra gente fechar, um último bastidor que eu queria perguntar para você rapidamente, é também com relação a estratégia que pode ser traçada nesse momento, porque a gente teve, durante os primeiros dias de treinamento, e a gente volta a dizer, a gente acompanhou desde a montagem aqui na quarta e na quinta-feira, a chegada das equipes, até os primeiros treinamentos, a temperatura estava bem diferente dessa. Agora a gente tem sol, a gente viu agora há pouco, o André Negrão entrou na pista, a primeira coisa que ele fez foi botar a mão no solo para saber como é que estava. Não, ainda não está tão quente. O quanto isso muda na cabeça de quem está montando a estratégia para a gente terminar? Temperatura para o carro como um todo, né? Quanto maior a temperatura, você tem menos pressão aerodinâmica e maior desgaste dos pneus, porque o carro escorrega mais também, consome mais. Então eles vão entrar numa fase que eles desconhecem,
mas que eu acho que fica bem interessante. Falando, hoje de manhã eu falei com alguns Farfus, eles estão realmente bem preocupados. Eles falaram, a estratégia tá tudo meio no escuro, né? Eles deram um jogo a mais por causa do desgaste excessivo, é a pista que está mais desgastando do circuito deles todos, aí é o maior desgaste que eles já viram. Então, eu acho que vai um pouco no escuro, e eu acho que isso vai ficar mais legal ainda. Mais legal ainda porque a gente vai mostrar tudo na tela do Band Esportes, agradecer ao nosso Jafone, também ao André Negrão, e esse bastidor todo que a gente pôde trazer até você, bem pertinho do carro, bem pertinho das equipes, a palavra do especialista, e a gente vai seguir por aqui, tá certo, Aldo? Tá certo, Caio. Legal demais a gente poder acompanhar essas imagens, né, esses bastidores, e que realmente Caio Capato dando um show muito lá embaixo, muito. Né, cara? Impressionante. E aí, Mata, a prova ela vai girar em torno disso, né? Principalmente no que tange ao consumo de pneus. Nós falamos bastante no Supermotor, mas vale reforçar. Os pneus, eles estão se degradando mais do que eles esperavam. E essa temperatura mais alta vai acelerar o processo. Sem dúvida. E a Goodyear, inclusive, solicitou e foi atendida a fornecer um jogo de pneus a mais. Ou seja, temos mais 4 pneus para os carros da classe LM GT3. E todo mundo vai se preocupar muito com o desgaste de pneu do lado direito, que é o mais pronunciado, porque como Interlagos é uma pista no sentido anti-horário, ou seja, a primeira curva é para o lado esquerdo, do sentido oposto aos ponteiros do relógio, então isso significa o quê? Que o apoio do carro do lado direito, os pneus vão estressar mais. Eles podem até atingir a temperatura maior, primeiro do que os do lado esquerdo, talvez uma coisa mais uniforme no início, e depois a tendência é que eles se desgastem. E quando você tem problemas de vibração ou mesmo um desgaste mais excessivo, e vai ser muito comum porque isso é permitido aqui pela regra, tá, gente? Não se espantem se isso acontecer durante a corrida, de apenas um pneu ser trocado, ou de 2 pneus serem trocados, ou cruzados, ou apenas de um único lado. Isso é comum, é diferente da Fórmula 1. Na Fórmula 1 você tem a obrigatoriedade de usar 2 jogos de pneus, quando chove, evidentemente, essa obrigatoriedade cai por terra, mas você tem que largar com um e trocar para o outro jogo disponível. Se duro, se médio, se macio, não importa. Aqui você tem 2 tipos de jogo de pneus para a Hypercar, um para a GT3 e esse da GT3, o 1, você pode trocar 1, 2, 3, 4 pneus. Isso, claro, vai depender do nível de desgaste. Tudo isso também é pronunciado pelo excesso de peso que os carros às vezes carregam por conta do lastro de performance e do balanço de performance que dá ou tira peso dos carros de ambas as classes, né, Aldo? E isso é algo que vai fazer muita diferença nesses instintos dos pilotos antes aí de pararem e também depois de fazerem suas trocas. Falando mais um pouco sobre a classe principal, sobre a prova em si, dá pra gente destacar a Toyota como favorita mesmo? Porque assim, de novo, né? Repetindo aquilo que já vem, que estamos falando há um tempo. Treinos livres em condições adversas. O treino livre 1 praticamente não existiu por conta do acidente do Arnaud Robin, que aliás tirou um dos carros da Accords ASP da prova. Então serão 36 carros, né, na corrida. Ainda assim, recorde da prova. E ainda assim um recorde da prova, exatamente. Dá pra gente falar, a Toyota está numa excelente posição pelo que vimos de qualificação. O que nós temos de ritmo de prova? A Cadillac pode chegar? E a Porsche? Porsche falou que se dá melhor com um clima mais frio. A Ferrari vindo lá de trás, como que pode ser? O que você imagina nesse sentido? Cara, é uma corrida absolutamente incógnita. Acho que não tem favoritismo. Não dá para cravar, né? Não dá para cravar para ninguém em nenhum momento como a coisa vai funcionar, pelo seguinte: a Toyota tem uma situação de vantagem pela posição, pelo posicionamento de grid largada. No caso da Porsche, ela vai ter que tentar, na base da estratégia, a Cadillac também, tentarem dobrar a rival. E a Ferrari tem uma posição um pouquinho mais ingrata, largando um pouco mais de trás com seus 2 carros para tentar vir para frente. Numa corrida onde o tráfego deve ser muito intenso, principalmente na parte do miolo do setor 2, da curva do Laranjinha, até a descida para a curva da junção, então aí, com esse tráfego, as equipes têm que mitigar possíveis problemas, principalmente com os contatos com os retardatários da classe LM GT3. Tentar evitar incidentes que não
acarretem em quebra de equipamento. E se você quebra o equipamento, se você gera uma bandeira amarela, um safety car virtual ou a entrada do safety car, você acaba prejudicado numa corrida, numa pista que é curta, aliás, a mais curta de toda a temporada do Campeonato Mundial de Endurance. Então, todos os chefes de equipe estão atentos, os pilotos estão atentos, está todo mundo atento, todo mundo prestando atenção para tentar minimizar erros. Muitos pilotos e muitas equipes vêm dizendo, Aldo, Milani, amigos e amigas em casa, que essa vai ser a corrida com a menor margem de erro da temporada 2024. Então, pode acontecer de haver erros, mas todo mundo vai tentar mitigar, minimizar e tentar solucionar esses erros da melhor forma possível. E isso a gente só vai ver ao longo, exatamente às 6 horas de prova. A partir do momento que a luz verde se apagar e os 36 carros descerem a reta em direção oeste do Senna, o couro vai comer, o filho chora e a mãe não vê, Aldo Luiz. O filho chora e a mãe não vê, você vê aí imagens de Interlagos. Vamos pro hino nacional brasileiro.